O Vale dos Ossos Secos. Era uma visão sombria. O profeta Ezequiel foi levado em espírito a um lugar desolado. À sua frente estendia-se um vale imenso, um campo sem vida. O chão estava coberto por ossos secos, espalhados em todas as direções. Não havia movimento, não havia respiração, não havia esperança. Era como se aquele lugar tivesse sido palco de uma batalha antiga, onde todos caíram e ninguém sobreviveu. Imagine a cena. Ossos quebrados, fragmentos de costelas, caveiras expostas ao sol, espalhadas por quilômetros. O cheiro invisível da morte impregnava o ar. O silêncio era esmagador, um silêncio que gritava sobre derrota e esquecimento. Ezequiel não estava diante de corpos dormindo. Estava diante de restos, de pedaços ressequidos pelo tempo, de sinais de uma vida que já não existia há muito. Então, a voz do Senhor ecoou no meio daquela desolação. Filho do homem, poderão viver estes ossos? Era uma pergunta impossível. Ezequiel olhou ao redor e viu apenas pó. Humanamente, não havia resposta. Ossos secos não voltam à vida. Ossos quebrados não se levantam sozinhos. Mas diante de Deus, até o impossível se curva. Ezequiel, com humildade, respondeu: Senhor Deus, tu o sabes. E foi então que a ordem veio. Profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Ezequiel abriu a boca e o som de sua voz se misturou ao vento. E enquanto ele falava, algo começou a acontecer. Primeiro, um ruído. Depois, um reboliço. Os ossos começaram a se mover, batendo uns contra os outros, se unindo, formando esqueletos completos. Em seguida, nervos cresceram, carne cobriu os ossos e pele os revestiu. O vale inteiro, que antes era apenas pó, agora estava cheio de corpos formados. Mas ainda faltava algo. Eles tinham forma, mas não tinham vida. Eram estátuas sem respiração. Então o Senhor disse: Profetiza ao Espírito. Dize: Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e sopra sobre estes mortos, para que vivam. Ezequiel obedeceu. E quando o Espírito entrou neles, os corpos se levantaram. Não eram mais ossos secos, não eram mais cadáveres imóveis. Tornaram-se um exército enorme, de pé, pronto para a batalha. Esse vale de ossos secos é mais do que uma visão antiga. Ele é um retrato da realidade espiritual. Quantas vezes olhamos para a nossa vida, para a nossa família, para a nossa nação, e vemos apenas ossos secos, situações mortas, sonhos enterrados, fé ressequida pelo tempo. Olhamos e pensamos: não há mais o que fazer, já acabou. Mas é justamente nesses lugares que Deus se revela como aquele que chama à existência as coisas que não existem. Ele pergunta: podem estes ossos viver? E a resposta ainda é a mesma: Senhor, tu o sabes. Porque não importa o quanto esteja seco, não importa o quanto esteja perdido, quando a palavra de Deus é liberada, até os ossos mais quebrados se levantam. O Vale dos Ossos Secos também fala sobre identidade. Aqueles ossos representavam a casa de Israel, um povo que dizia: nossos ossos se secaram, nossa esperança se perdeu. Talvez você também já tenha dito isso. Não há mais esperança para mim. Minha vida acabou. Meus sonhos morreram. Mas a mesma palavra que ressuscitou um exército é a palavra que pode ressuscitar você. E há algo poderoso aqui. Primeiro vem a restauração da forma, depois vem o sopro da vida. Isso nos ensina que Deus trabalha em etapas. Ele junta os pedaços, organiza o que estava quebrado e depois sopra a vida. Talvez hoje você já veja ossos se juntando na sua vida. Pequenas mudanças, pequenas respostas. Mas ainda sinta que falta algo. Não desanime. O sopro do Espírito ainda virá. Esse sopro é o Espírito Santo. É Ele quem dá vida, quem renova, quem transforma estátuas em guerreiros, cadáveres em soldados, deserto em exército. Sem Ele, somos apenas ossos organizados. Com Ele, somos exército vivo de Deus. Mas repare, nada disso aconteceu até que Ezequiel abrisse a boca. O milagre estava pronto, mas dependia da obediência do profeta em liberar a palavra. Isso nos mostra que há situações que só se transformarão quando você decidir profetizar. Quando você olhar para a sua vida,
para sua casa, para o vale de ossos secos ao seu redor e declarar: assim diz o Senhor. O vale dos ossos secos é um convite para que você não se cale diante da morte. É um chamado para profetizar vida em meio ao impossível. Talvez hoje o vale seja a sua família, destruída por brigas. Talvez seja a sua saúde, fragilizada. Talvez sejam seus sonhos enterrados há anos. Mas Deus ainda pergunta: podem estes ossos viver? E Ele te convida a profetizar: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Esse vale também aponta para algo maior, a ressurreição final. Porque um dia, todos os que dormem no pó da terra ouvirão a voz do Filho de Deus. E assim como aqueles ossos se levantaram, todos os que morreram em Cristo ressuscitarão para a vida eterna. O vale dos ossos secos é uma sombra do dia em que o túmulo perderá sua força e a morte será vencida para sempre. Até lá, continuamos ouvindo o chamado: profetizar vida onde só há morte. Hoje, olhe para os ossos secos da sua vida e declare fé. O que parece perdido pode viver. O que parece acabado pode ressurgir. O que parece morto pode ser restaurado. O mesmo Deus que soprou vida naquele vale é o Deus que sopra sobre você hoje. E eu quero que você declare nos comentários: os ossos secos da minha vida viverão. Compartilhe essa palavra, porque muitos estão caminhando em vales escuros, achando que tudo acabou e precisam ouvir que ainda há esperança. O Vale dos Ossos Secos nos lembra de uma verdade eterna. Deus transforma pó em exército, derrota em vitória, morte em vida.